Companhia Doca de Santos, eternamente em berço esplêndido, de Andréia Adriana Gomes Santos, de Antônio Fernandes Neto. Eu vou fazer aqui uma pequena resenha do convidado. Antônio Fernandes Neto é de Paraná, Maringá, no centro, estuda no Colégio Marista, migra para São Paulo, trabalha como Oxifói, vai para a Argentina cursar medicina e fica na Argentina até o golpe de 76. Aí retorna para o Brasil em 78 e vem morar em Santos. Trabalha como bagrinho na estiva, depois na construção civil. E em 1980 é um dos fundadores do PT em Santos. Fica em Santos até 84. Ele vai trabalhar em Itaipu, depois na Volkswagen. E depois corre trecho, vai morar, se aposenta e vai morar no Equador, na Venezuela, na América Central, na África do Sul. Em 2013, retorna ao trabalho ao Brasil, começa a trabalhar na Comissão Nacional da Verdade. Até o momento, vem trabalhando em memória da verdade, reparação e justiça. Possui 2 filhos. Eu continuo aqui para terminar só um pequeno cabidel do seu Antônio, que está aqui marcado. Foi membro do Grupo de Trabalho Ditadura e Repressão aos Trabalhadores e às Trabalhadoras e ao Ministério Sindical de Comissão Nacional da Verdade. E em 2002, recebeu o perdão anistiado. É coautor dos livros Organização de Base, Histórias, Formas de Experiências de Atualidade, Santos, 1980, Portuários em Greve, Nem os Pombos já aparecem no cais, Genocídio indígena e perseguição à Igreja Católica em Roraima, e África, colonialismo, genocídio e reparação, e empresariado e ditadura no Brasil. Antônio Fernandes Neto, quem é Neto? O Neto é um trabalhador, como qualquer outro, e desde jovem tinha um sentimento de justiça, e quem tem sentimento de justiça tem um outro sentimento, que é o contra a injustiça, né? E o fato de eu sempre ser preocupado com a injustiça, com a falta de liberdade, eu acabei sendo exilado. E fui morar na Argentina nos anos 73, vivi lá alguns anos, estudando essas coisas. Daí veio o golpe de Estado lá também, que era uma onda de golpes de Estado na América Latina. E eu tive que interromper meu curso de médico e voltei para o Brasil. Ditadura por ditadura, eu preferia a brasileira, né? E aqui eu fui trabalhando, participei da construção do PT, da CUT, da reconstrução da União Nacional dos Estudantes, todo o processo de luta pela redemocratização do Brasil, eu tive aí direto ou indiretamente envolvido, né? E esses livros, eles foram surgindo de uma necessidade assim. Lá por 2012 eu fui anistiado. O Ministério da Justiça tem a Comissão da Anistia e me considerou como anistiado político pelas perseguições que eu tinha tido. Aí eu disse, poxa, se eu sou anistiado, outros amigos também podem ser anistiados e conviver comigo em Santos. Então eu vim a Santos, encontrei com vários amigos aqui que era dessa época, que eram do MDB, outros vieram fazer parte do PT, outros eram disso, daquilo. Não me interessava qual era a origem política, me interessava que eram perseguidos políticos. Estava meu amigo Cecílio, o Betão, são personagens aí do PT hoje, mas tinham sido do PMDB na época. Juntamos toda essa turma e dissemos, agora vamos anistiar vocês, mas precisa de ter alguma coisa que dê visibilidade para o caso. Então, com a Adriana, que é professora da Universidade Federal de Roraima, doutora em História e tal, nós começamos a ouvir os trabalhadores, e ouvindo os trabalhadores, nós fomos recontando a história. Mas é assim, né? O cara falou assim, fulano estava andando, caiu e quebrou a perna. O outro disse, não, ele não quebrou a perna, ele torceu o joelho. Outro diz, não, ele torceu foi o tornozelo. De fato, a conclusão que você tira é o seguinte, é que teve um acidente no membro inferior. Depois nós vamos ver onde foi o acidente. Então as pessoas iam contando, nós fomos montando um quebra-cabeça e resolvemos investigar com documentos militares e outros documentos. E aí contamos essa história, fizemos uma primeira denúncia, que é nem os pombos apareceram no cais, que era uma expressão da época, né? A greve foi tão forte, mas tão forte, que nem os pombinhos apareceram. Lembra que vinha aqueles graneleiros, aquelas gandolas de trem, né? E caía aquele farelo, milho, e Sim, os pombinhos ali. E a greve foi tão forte, mas tão forte, diziam em 80, que nem os pombos apareceram no cais. Mas aquela perguntinha que eu fiz ontem aqui pro Nobel. Como que você viu
Você olhou os documentos, estava lá seu nome e as pessoas falando o que você fazia. Como que é nesse momento? Como você se sente? Você volta para aquele momento, te vem na cabeça aquela imagem do que está falado, para tu ver quem é que era a pessoa que estava ao teu lado, vem ou não tem nada disso? Olha, esse problema da anistia política requer você fazer essas investigações, procurar os documentos. E eu sempre achei que não tinha sido nada. Eu nunca me anistiei, eu podia ter me anistiado 5, 8 anos antes. Eu não podia me anistiar, porque não fui nada, eu fui um trabalhador rebelde que organizava as coisas, não sei o quê, não, isso não é crime. Quando eu comecei a olhar minhas fichas no SNI, eu falei, meu Deus do céu, os caras sabem mais da minha vida do que eu mesmo, né? Então eles tinham um monitoramento permanente. Onde eu ia, quando eu ia, o emprego que eu procurava. Às vezes eu procurava um emprego bom, não entrava, não sabia por quê, mas é porque eles já avisavam: ó, esse cara aí não contrata, não. Entende? Então era um segmento permanente, como se nós fôssemos um Bin Laden do mundo, né? Uma coisa desproporcional, né? Quando começou a dar ideia de fazer o Companhia Docas de Santos? Isso daí é o seguinte: a doutora Rosa Cardoso foi uma advogada dos anos 70, uma mulherzinha pequenininha, magrinha, mas uma força espetacular. Ela foi advogada de muitos presos políticos. Um dos presos políticos que ela defendeu foi a Dilma. Dilma Rousseff que foi É, presidente. foi advogada da Dilma, quando a Dilma foi presa. E de uma fortaleza, se você vê aquela mulherzinha pequenininha, miudinha, você não acreditava. Ela nos tribunais militares defendendo os presos e tal. Ela foi nomeada para a Comissão Nacional da Verdade, que eram 7, 8 pessoas, depois tinha o estamento inferior, né? Eu era parte dessa parte das secretarias, digamos assim, mas ela era de alto nível. Eu encontrei com ela no aeroporto, estava a Adriana e eu, e ela fez uma brincadeira assim: "E vocês, quando é que vocês vão ter vergonha de escrever sobre 64?" Eu olhei para Adriana e falei: "Ó, tá falando com você, não tá falando comigo não." E não, vocês precisam escrever, não sei o quê, isso daqui é uma história rica, ninguém escreveu sobre isso, tem muita coisa esparsa, mas não tem uma coisa consistente. Então foi aí que nós escrevemos sobre o Eternamente em Berço Esplêndido. No meio, antes dos Pombos, esse daí teve um que é sobre a igreja em Roraima, Sim, eu falei aqui. que é genocídio indígena e perseguição à Igreja Católica. Dizem que mataram muito indígena lá no Amazonas, né? No norte do Amazonas e no sul do Pará, de Roraima. Dizem que matou muito, não é tanto assim. O pessoal sabe que aumenta, né? Foram só 2.400 indígenas assassinados. Quê? Quê? 2.400 indígenas, inclusive com napalm. Aquele que usava no Vietnã, bomba de Sim. napalm, eles jogavam o napalm nos indígenas. Eu consigo pegar eles na mata, botavam fogo na mata. Tem documentos militares que eles querem passar no meio de uma aldeia, a estrada, que vai de Manaus até Caracas, passando por Boa Vista. E os índios estavam contra, porque passar no meio da sua casa, você quer que eu passe no meio da tua casa? Ninguém quer, obviamente. Bom, os índios estavam contra, né? E tem uma ordem de um general que diz o seguinte: se eles não deixarem passar, mostra o peso das nossas granadas e das nossas metralhadoras. Isso está escrito. É documento militar. Não sou eu que estou dizendo. Tem lá o carimbão. Entendeu? Então, nós produzimos esse texto e contra toda a perseguição contra os padres, os bispos, que não tinham nada que ver. Os padres acusados de comunista, padre comunista, bispo comunista, está de brincadeira. E então nós temos esse livro, e quando terminou nós começamos a trabalhar com estas docas, já com a pressão da doutora Rosa. Toda vez que ela encontrava, ela dava um aperto em nós. Então nós começamos a juntar o material, e o material a gente vai juntando assim, como eu disse, né? Nós vamos conversando com as pessoas vão contando a história, as histórias se entrecruzam, às vezes não é exatamente aquilo, tem diferença de data, não sei o quê, mas nós não nos preocupamos com isso. Isso, digamos assim, quando eles vão contando a história, nós estamos fazendo um roteiro Hum. do que vai ser pesquisado. Mais do que a história que ele está contando, porque nós temos que provar com documentos. Não adianta você me dizer que foi você que disse. Na frente do juiz, você disse que disse. Eu digo que não disse, fica aquele rolo. Disse ou não disse, não é prova, né? A prova é material sempre. Então, eles vão contando, nós vamos traçando o roteiro. Daí, depois, a partir daí, a gente vai buscando os documentos. Todos os relatórios militares, tudo que eles faziam, eles tinham que fazer relatório para os seus superiores. Esses documentos iam para o, se era do Exército, iam para
para o CIEX, Centro de Investigações do Exército, se era da Marinha para o CENIMAR. E cada órgão desse tinha o seu órgão é, é, policial. Então, veja só, esses documentos depois eram enviados para o Serviço Nacional de Informações, o SNI. Esses documentos, quando terminou o governo dos militares, ficou uns 10 anos em poder da Polícia Federal e depois foi enviado para o Arquivo Nacional em Brasília e começou a ser digitalizado. Quando nós fazíamos essas pesquisas, nós fazíamos na mão, não estava digitalizado ainda. E então nós tínhamos que folhear os documentos, né? Mas não basta folhear o documento, você tem que também cruzar informações, entende? Porque você tem informações militares de distintos níveis. Tem um Araponga, ele, em vez de dizer o que está acontecendo, ele conta o fato, mas ele não consegue explicar. Não consegue explicar por quê. Então, é muito pobre As informações, o conteúdo. Ele fala, não, porque o Simão subiu lá no microfone e disse, o governo é ladrão. Mas ele não conta O porquê do contexto dele falar contexto, essa assembleia, o que era, o que o povo... Esse daí é o do Zaraponga. E tem os documentos de análises. Esses são mais difíceis de achar, mas que são de muito boa qualidade. De muito boa qualidade. Contam todo o procedimento colocado da Isso. operação ali. Ele explica, por exemplo, as correntes políticas, a diferença que tem entre um e o outro, as disputas internas. São documentos de muita qualidade. Esse documento é mais difícil de encontrar. Eu gosto mais desses daí, porque eu acho que são mais precisos, né? Então, tem esses documentos que estão no Arquivo Nacional, tem o arquivo do DOPS, que é um outro arquivo, tem o arquivo do Ministério do Trabalho em Brasília, que é um outro arquivo, um arquivo precioso. Lá eu encontrei uma carta do Golbery para o ministro do Trabalho, dizendo o seguinte, resolva isso daí que o Geisel está bravo. Assinado Golbery. Tem no livro a E assinatura. quem era Golbery? Desculpa, o Golbery era o homem mais importante da ditadura. Sim. É o arquiteto da ditadura, é o cara mais inteligente, mais culto de todos eles. O cara que arquitetou o golpe é ele. Uhum. E teve até no governo Figueiredo.